Olá, beleza? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí? Estamos aí para mais uma aula, né? Mais uma aula de biologia aqui do Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos trabalhar aí com um tema muito interessante, um tema aí que é muito abordado em provas do Enem e outras provas também de vestibular. Vamos lá. Então, um dos grandes mistérios da ciência é a origem dos seres vivos. Então, acredita que a Terra tenha surgido há cerca de 3,5 bilhões de anos. Realmente existem alguns questionamentos, existem algumas hipóteses e veremos aqui algumas hoje. Segundo o russo Alexandre Ivanovich Oparin e o inglês John Haldane, nos oceanos primitivos da Terra existia uma sopa orgânica rica em aminoácidos e proteínas, de onde surgiram as primeiras e simples criaturas vivas. A hipótese foi chamada de hipótese da evolução gradual dos sistemas químicos. Há cientistas adeptos à panspermia cósmica, hipótese que defende que as moléculas necessárias para a formação da vida ou que os micro-organismos que colonizaram a Terra vieram do espaço. Será? Tenho lá minhas dúvidas. Então aí algumas das substâncias, né? A atmosfera primitiva, substâncias iniciais, metano, amônia, vapor d'água, hidrogênio, e a partir de descargas elétricas, moléculas orgânicas, nucleotídeos, aminoácidos, ácidos graxos foram formados. A partir daí, primeiros sistemas químicos membranosos formaram os coacervados, e esses coacervados começaram aí a ter metabolismo e reprodução, e a partir daí a vida surgiu, os primeiros seres unicelulares bem simples. Então vamos ver de que forma isso aconteceu com o que é a vida. Então a vida é um tema que remete a questões científicas e filosóficas. Existem aí alguns conceitos. Então, o zoólogo alemão Ernst Mayr não é possível conceituar de forma universal a vida, segundo ele. Mayr considera que os organismos vivos aqui na Terra apresentam características próprias, ausentes a seres inanimados. Então, quais são as características que reúnem todos esses seres vivos? São comuns a todos esses seres vivos. Então, nós temos aí características próprias dos organismos vivos. Uma das características é a composição química, é uma das características. Organização celular, todos os seres vivos possuem célula. Metabolismo, capacidade reprodutiva, material genético e mecanismos de hereditariedade. Esses seriam aí os pontos, né, que aproximam ou caracterizam os seres vivos. Então, o termo Chomps, né, é um termo que é dito, né, em relação à composição química dos seres vivos, resume aí os elementos químicos presentes na matéria. As substâncias que compõem os seres vivos são eles: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Talvez você esteja se perguntando se o átomo de outros elementos químicos no corpo dos seres vivos, mas a resposta à pergunta é sim, existem sim outros. Porém, existem em menor quantidade, como ferro, magnésio, cloro e assim por diante. Sódio, potássio. Então nós temos aí os elementos químicos, né? O carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, e aí ele compõe algumas moléculas que estão presentes aí, os glicídios, lipídios, proteínas, os açúcares. Tá? Um outro ponto que a gente tem que falar aqui é em relação a essa estrutura celular. Então os seres vivos, eles apresentam células. Então é muito importante a gente definir que nós estamos num planeta celular, onde todos os seres vivos possuem células. Alguns são unicelulares, como as bactérias. Outros, porém, são multicelulares ou pluricelulares, como os animais, as plantas. Também podemos classificar os seres vivos quanto ao tipo de estrutura celular. Eles podem ser considerados procariontes, antes, né? Antes da carioteca, desprovido da membrana nuclear e organelas membranosas das células, nós já vimos isso em aulas anteriores. E os eucariontes, que são dotados de membrana nuclear. Eu é verdadeiro, cario, né? Membrana que envolve o núcleo, então carioteca, tá certo? Então, em relação ao número de células, os seres vivos podem ser classificados em uni ou pluricelular,
une como uma bactéria, que estamos vendo aqui, ou uma ameba, e pluri ou multicelular como plantas e animais, ok? Agora, os organismos, quanto à sua estrutura, se for classificado, eles podem ser procariontes, como uma bactéria, né? Não tem esse núcleo visível, né? Não tem essa carioteca. E nós temos aí os chamados eucariontes, que são organismos que têm o núcleo, né, diferenciado. Nós temos ali uma membrana que envolve o núcleo, ok? Ainda em relação à estrutura celular dos seres vivos, existe uma pergunta que permeia aí vários pesquisadores, vários cientistas. E o vírus, eles são vivos? Essa pergunta é discutida com grande ênfase no meio acadêmico. Alguns autores diriam que não, que o vírus não apresenta a estrutura celular, e nós estamos num planeta onde todos os organismos possuem células vivos, e ele também não tem metabolismo próprio. No entanto, outros autores pensam de forma diferente, que sim, que ele é um organismo que não apresenta célula, mas consegue se reproduzir dentro de outro ser vivo. Esses organismos, no caso, essas estruturas, que eu não posso chamar de organismo, é uma estrutura que tem a possibilidade, tem material genético e tem a possibilidade de formar novos organismos dentro de outro. Então, eles são considerados aí parasitas intracelulares obrigatórios. Tá? Os vírus não são bem menores que uma célula, os vírus são bem menores que uma célula, só podem ser visualizados por meio de microscopia eletrônica. Né? Todos os vírus apresentam um capsídeo proteico, uma cápsula proteica, que protege o material genético, que pode ser DNA ou RNA. Tá? Então aqui você vê claramente que o vírus tem um material genético, e essa cápsula aqui em verde, né, que é um vírus comum, né, e essa cápsula em verde aqui que é o capsídeo proteico. Okay? Em relação aí ao metabolismo, o metabolismo ele abrange um conjunto de transformações químicas que ocorrem no interior das células. Existem reações químicas que constroem novas células a partir de outras, a gente chama de anabolismo. Quando vocês pensam em anabolizante, anabolismo, você lembra em síntese, você pensa na síntese, na construção de uma molécula. Então a molécula vai ser sintetizada. Quando a gente pensa aí uma reação química que degrada a matéria orgânica, por exemplo, e resultando em moléculas menores, a gente chama isso de catabolismo. Então a molécula vai ser quebrada, desconstruída, tá? Então anabolismo, síntese, e catabolismo, degradação. Para os alunos aí que fazem atividade física, alunos e alunas, vocês vão ver que atividades catabólicas são atividades para que a pessoa emagreça, né? Porque ela vai quebrar as moléculas de gordura, né? A depender da intensidade da atividade física. Já atividades anabólicas são atividades que fazem com que esse indivíduo passe a ganhar músculo. Então isso tem a síntese e a quebra, ok? Vamos lá. Em relação aí à capacidade reprodutiva. Gente, a capacidade reprodutiva é essencial para a vida, porque ela faz com que a espécie seja perpetuada. Então, os seres vivos têm essa capacidade de se replicar ou de se reproduzir e deixar descendentes. Basicamente, a gente pode dizer que a reprodução tem dois tipos: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada não há necessidade de parceiro, normalmente participa um só indivíduo. Gera indivíduos geneticamente iguais, são chamados de clones, não propicia a variabilidade genética. Então, você tem indivíduos exatamente idênticos. Por exemplo, bipartição, brotamento, esporulação. Então, vamos ver aqui uma ameba. Ela vai sofrer um processo de reprodução. Essa reprodução é a reprodução sexuada. E a partir de uma, ela vai formar dois indivíduos exatamente iguais entre si. São clones, tá? Enquanto a reprodução sexuada ocorre mistura de material genético, gera indivíduos geneticamente diferentes. Tá? Então nós somos geneticamente diferentes, claro, temos semelhanças, mas somos geneticamente diferentes. Propicia a variabilidade genética, e quando eu falo dessa variabilidade, eu falo da variação. Um exemplo aí é a fecundação, o encontro de gametas. Então você tem lá um rapaz e uma garota, né? A formação dos gametas que vai formar aí vai haver a fecundação, vai formar o zigoto. Esse zigoto vai formar
o embrião, e esse embrião aí vai formar o bebezinho que vocês estão vendo, ok? O material genético, né, em todos os seres vivos apresenta material genético constituído por um ou mais cromossomos, que são as estruturas filamentosas constituídas basicamente pela macromolécula de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Todas as reações metabólicas das células são controladas pelos genes, e aí nós já vimos que os genes são pedaços do DNA capazes de desencadear fenômenos químicos dentro da célula. Então nós temos aqui uma célula eucarionte, dá para ver facilmente aí a carioteca, então eu consigo afirmar que ela é eucarionte. Eu tenho aqui o cromossomo, né, e desenrolando esse cromossomo aqui eu tenho segmentos, né, da molécula de DNA, são genes, e cada gene desse aí vai controlar o metabolismo da célula, ok? O mecanismo de variabilidade genética é a hereditariedade, né? Então existem mecanismos biológicos capazes de modificar o material genético dos seres vivos, entre eles a mutação e a recombinação. A mutação são as alterações na estrutura ou no número de cromossomos, ou ainda na estrutura da molécula do DNA. Isso gera variabilidade genética, né, dos seres vivos. E a recombinação, né, que é a mistura de material genético por meio de fenômenos ligados à meiose ou à fecundação. Né? Quem não viu a aula da meiose, acessa aí em cima o link, né, o card que vai aparecer para vocês, tá? Não esqueçam de assistir as aulas sobre meiose. Valeu? Então, a respeito desse mecanismo, os seres vivos apresentam um mecanismo de transmissão do material genético para seus descendentes, né, para sua descendência, por meio da reprodução sexuada e assexuada. Os descendentes oriundos da reprodução assexuada recebem um material genético similar ao do seu genitor. A ausência de variabilidade genética, né? Então, na reprodução assexuada, a ausência dessa variabilidade genética, enquanto os descendentes oriundos da reprodução sexuada recebem, geralmente, diferentes lotes do material genético, por exemplo, um do macho e outro da fêmea, a presença da variabilidade genética. Então, percebam aí logo abaixo a transmissão do material genético na reprodução assexuada. O genitor, né, ele doa para o descendente o mesmo material genético. Enquanto na transmissão do material genético da reprodução sexuada, você tem aqui o material genético de um genitor, o material genético do outro genitor, e a mistura desse material genético. Então você tem uma variação. Aqui você tem um clone perfeito, exatamente idêntico semelhante ao genitor do descendente, e aqui o descendente tem metade da informação dos genitores, ok? Dessa forma vocês conseguem perceber a importância das características gerais dos seres vivos. Então existem ainda muita coisa para ser estudada, existe muita discussão sobre os vírus, sobre as características do que é vivo, o que não é vivo, tem relações científicas, relações que estão diretamente ligadas à parte filosófica, mas tem muito para a gente aprender, tá? Tem muito para a gente aprender. Então fica aqui mais uma vez o meu abraço, até a próxima aula e valeu!